Olá, meus amados, queridos, uma boa tarde na paz de Cristo Jesus. Já estamos começando a semana na bênção de Deus. Uma semana que eu tenho certeza que você já está vendo o agir de Deus na sua vida. E eu quero já ir cumprimentando você, que já está aqui na live comigo, Carla Andréa, que já está, Tânia, que a paz do Senhor seja com vocês. E louvo a Deus pela vida de todos aqueles que estão sempre conosco aqui, para que juntos possamos andar, possamos aprender, possamos vivenciar a palavra de Deus. Irmã Jaqueline, Deus te abençoe, minha irmã. E hoje eu estou iniciando a semana com esse tema, que é um tema muito interessante, que vai falar muito ao nosso coração, que é vencendo as frustrações. Então, antes de falar desse tema, me aprofundar mais, eu quero te convidar para que você mande aí, convide seus contatos aí do Facebook, chame-os, e para que eles possam participar também. Chame para a sua sala de vídeo aí, faça isso, porque é muito bom quando nós estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Então, Alexandre, Deus abençoe, todos que estão aí juntos, nós já temos várias pessoas, graças ao Senhor. Aqueles irmãos que eu sei de São Paulo, do Maranhão, lá do Piauí, de Paraíba, de tantos lugares, que a gente sabe que também acompanham. Eu quero dizer a você que a paz do Senhor seja contigo, que a tua família, que a bênção do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Então, vá chamando aí para a sua sala de vídeo, vá convidando. E como eu digo sempre, essa live vai para o YouTube, o canal do YouTube. E ali você pode se inscrever se você ainda não é inscrito. Inscreva-se ali, o canal é Pastor Geraldo Lima, e aí você se inscreve, dá o seu like, toca no sininho lá, e você vai receber as notificações. Tudo aquilo que for colocado no canal, você vai receber. Então, meu amado, vamos então começar este assunto. Claro que nós não vamos esgotar o assunto, porque é um assunto que realmente requer muito mais tempo, mas nós vamos procurar da melhor maneira alcançar o seu coração com a palavra de Deus. Então veja bem, quem é que já não sofreu frustração na vida? Quem é que não já se frustrou? Quem é que não já teve situações na sua vida que lhe deixaram bastante triste, bastante frustrado? Eu creio que todos nós já tivemos assim. Então, eu não quero entrar para o caminho da psiquiatria, da psicanálise, nada disso. Eu só quero te dar aqui a definição que eles dão para a gente poder entrar para o que a Bíblia nos diz, viu? Então, olha só, a frustração, a definição de frustração: estado de um indivíduo quando impedido por outro ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. E o que é uma exigência pulsional? O que é o pulsional? É pertencente a comportamento ou processo psíquico, que é fortemente emocional, impulsivo e essencialmente irracional, e que é uma função direta do ID, que na psicanálise chama o ID, a psicologia, o ID que todos já conhecem, não preciso nem entrar nisso aqui, ou dele derivado. Então veja bem, a psicanálise diz que o ID é o responsável pelos instintos, e a psicanálise chama o ID ego, superego e ID, Então chama o príncipe do prazer. Eu só quero colocar isso aqui só para dar essa definição, para a gente poder caminhar dentro disso aqui com a Bíblia, porque, amado, a psicanálise é boa, a psiquiatria é boa, a psicologia também.
são instrumentos valorosos, têm seus valores, e tem pessoas excelentes fazendo trabalho de excelência. Mas o maior psicólogo que nós temos é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós podemos ter o verdadeiro entendimento sobre a psicologia, sobre psiquiatria, sobre tantas outras coisas. É o Espírito Santo. E eu dependo do Espírito Santo e nós dependemos do Espírito Santo. Então veja bem, tudo isso que nós vimos são definições, mas a Bíblia é clara conosco quando começa a tratar, lá em Filipenses 4:8 diz: portanto, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo o que há de boa fama, tudo isso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é extraordinário, esse texto bíblico. Filipenses 4:8. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem caminhar dentro das situações difíceis. Paulo, o apóstolo, teve algumas frustrações? Sim, se você estudar a vida de Paulo, você vai ver que teve. Mas ele não deixou se vencer por nenhuma delas. Porque a grande maravilha não é dizer que eu ou você não tenhamos frustrações algum dia. Mas é não ser vencido por estas frustrações. Não se deixar levar por elas. Não caminhar por elas. Não proceder por causa dos efeitos delas. É aí que está a grande maravilha. Então veja bem, onde começam as frustrações? Nenhuma frustração acontece por acaso. Nenhuma. Podem dizer para você o que quiserem dizer, mas nenhuma frustração acontece por acaso. Tem sempre um começo, tem sempre alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer para que a pessoa viesse a se frustrar. Então veja bem, tudo tem um começo. Toda frustração tem um começo. Algo que aconteceu, que marcou a vida de alguém, e que por causa disso ela não consegue romper naquela área da vida onde ela se frustrou. E vindo como resultado disso, frustração. E desencadeando depois, irmãos, outros sentimentos, que são sentimentos que eu não vou entrar aqui em todos eles, porque você sabe, já conhece, sentimento de tristeza, de angústia, de aflição, enfim, tudo isso. Dessa maneira a pessoa vive continuamente triste, angustiada, desencorajada, desmotivada, depressiva. Uma frustração, algo que aconteceu, que a pessoa não conseguiu alcançar, ou alguma coisa que marcou a sua vida e que daí para frente ela se frustrou, porque aconteceu algo que fez ela se frustrar. Por exemplo, a pessoa que sonhou um casamento, aquele sonho mesmo, que é o casamento, como diz a Bíblia, um relacionamento, e não aconteceu do jeito que ela estava pensando. Então ela se frustrou por causa disso. Ela, quando criança, eu conheci um jovem que conversei com ele tinha uma frustração muito grande na vida, porque quando era pequeno, criança mesmo, de 6, 7 anos, ele tinha muito desejo de ter um brinquedo. E o pai não deu esse brinquedo para ele. Parece uma coisa boba, não é isso? Mas o pai não deu esse brinquedo para ele. Não porque não pudesse dar, mas o pai simplesmente não quis dar. E isso frustrou aquele menino, e ele então ficou com esse sentimento o tempo todo dentro dele. Mas graças ao Senhor, porque toda frustração, ela pode ser eliminada na sua vida. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Então veja bem, eu quero mostrar para você alguns personagens bíblicos da Bíblia que se frustraram. Se frustraram. Para você ver, e outra coisa que eu quero deixar bem claro, a Bíblia não esconde os erros das pessoas,
sejam eles homens ou mulheres cheias de Deus, profetas do Senhor, homens que Deus usou poderosamente, mulheres que Deus usou poderosamente, mas as suas frustrações, os seus erros, as suas falhas, a Bíblia não esconde nenhum deles. Isso significa dizer que a justiça de Deus, ela é perfeita. Então, veja bem, eu vou te dar um exemplo, vou dar uns 2 exemplos mais ou menos. Elias, por exemplo. O profeta Elias, um homem cheio do poder de Deus, um homem que Deus usou poderosamente, mas esse homem se frustrou. Esse homem se frustrou, que foi tão forte a frustração dele, que ele foi se esconder numa caverna. E ali ficou por algum tempo, sofrendo de uma depressão muito grande. Agora, o começo da frustração de Elias foi aonde? É isso que eu quero deixar nesta tarde para você. Toda frustração tem um começo. Então, aonde começou a frustração de Elias? Ele foi achar que nada aconteceria com ele porque ele era profeta. Ele achou isso. Então ele se frustrou porque foi para o monte ali, no monte o altar, ele viu o fogo de Deus descer do céu, consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu tudo. Então ele entendeu que ele, como profeta, né, tudo que ele quisesse ou alguma coisa, ele não pudesse acontecer nada com ele, ou ele não pudesse ser perseguido, ou alguma coisa no seu íntimo. Porque quando ele coloca para Deus lá na caverna, quando Deus faz a pergunta para ele, se você for lá e ler o texto, você vai ver isso claramente, ele expõe a sua frustração para Deus. Ali ele expõe a sua frustração. Então, lá na caverna, ele disse para Deus, né? Me deixaram sozinho, né? Então eu estou aqui, e eu não vou encarar isso sozinho. Então, aquela frustração ele expôs para Deus. E Deus então mudou a história de Elias a partir daquele dia. Já era um homem muito usado por Deus, e nós sabemos o quanto Deus usou, a ponto de levá-lo arrebatado para o céu. Então, veja bem, alguém tem uma frustração e você conhece, saiba que ela é resolvida por Deus. Mas eu tenho que querer, eu tenho que deixar Deus fazer isso. Quer ver uma outra pessoa na Bíblia? Davi. Davi teve frustrações nos seus salmos, tem vários salmos de Davi, que ele declara, que ele mostra, que ele expõe toda a sua frustração nos salmos de Davi. Mas não era um homem, um poeta, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e a gente sempre não tem esses argumentos e esses questionamentos, mas por que acontecia isso com Davi? Por que aconteceu isso com Elias? Primeiro, querido, nós somos frágeis, nós temos fragilidades, nós somos limitados. Então, pela nossa limitação e as nossas fragilidades, nós estamos sujeitos a frustrações. Mas isso não significa dizer que elas vão nos dominar. Não, elas não vão nos dominar. Significa dizer que nós vamos vencê-las pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Então, aonde começou a frustração de Davi? Onde teve o começo? Foi ele, quando no seu íntimo não aceitava, como rei, ser caçado com um animal. Ele já era rei, estava sendo caçado, perseguido. Então isso, e se você ler os salmos de Davi, vários salmos que ele coloca sobre isso, ele então expõe essa frustração diante de Deus, não é? Mas ele também faz questão de mostrar que Deus resolve. Tem um salmo lindo que eu gosto demais, que ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi estava falando aqui, estava expondo a sua frustração. Agora ele vira para ele mesmo, para os sentimentos dele, para o psicológico dele. Ele vira para ele e diz assim: espera em Deus.
espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Então, ele está declarando aqui que ele não se abateria, ele não se deixaria abater pela frustração. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, você que está agora me vendo aqui, ouvindo o que eu estou lhe dizendo, não deixe a frustração assumir a sua vida. E isso só pode acontecer quando você entender que Jesus Cristo, na pessoa bendita do Espírito Santo, ele te dá todas as condições para você romper e vencer essa barreira que tanto te oprime e tanto te perturba. Eu já conheci muitas pessoas que elas não conseguiam romper em algumas áreas da sua vida. E quando eu fui conversando com estas pessoas, ali aconselhando, vendo, a gente chega, qual é a conclusão que se chegou? Que ela tinha uma frustração muito grande na sua vida. Ela via sempre as coisas difíceis. Naquela área, ela dizia, e essas pessoas, várias que eu já conversei, sempre diziam, eu não consigo vencer aqui, eu não consigo romper aqui, eu não consigo fazer isso. Porque a frustração, ela trava a pessoa naquela área que ela se frustrou. Então eu estou te tratando, eu estou falando para você a palavra de Deus. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, que é um mestre em nos ensinar, o mestre na palavra de Deus, que deixou escritos tremendos nas suas cartas, ensinamentos profundos nas suas cartas, ensinamentos psicológicos, ensinamentos psiquiátricos, ensinamentos para toda a nossa vida. Ele diz assim, um texto pequenininho que nós conhecemos. Lá, ele diz, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Então, quando ele traz isso, dizendo em todas estas coisas, ele está tratando também da frustração. Ele está tratando também das situações que nos levam a ter frustrações. Porque existem, meu irmão, frustrações duradouras e existem frustrações que passam rápido. Por exemplo, a pessoa que queria adquirir alguma coisa e ela não pôde adquirir por algumas razões, então ela tem uma frustração, mas ela não é duradoura. Mas quando a frustração vem de um trauma, vem de uma ferida, vem de alguma coisa que aconteceu e marcou a sua alma, então essa frustração é duradoura e precisa ser tratada. E precisa ser curada para que você rompa, para que você vença. Então o tema dessa semana, vencendo as frustrações, na quarta-feira eu vou falar para você como é que a Bíblia nos ensina como nós devemos vencer as frustrações. Como é que nós vamos vencer essas frustrações? Agora eu quero te dizer uma coisa, ainda, nesse tempo que ainda nós temos aqui. Procure encontrar o começo da frustração que tem afligido você. Procure encontrar. Pode ir atrás. Se você não consegue chegar na tua mente, ora e peça, maravilhoso Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Eu entendo, primeiro, eu tenho que reconhecer que tem aquela frustração. Eu tenho que reconhecer que tenho. Depois, Espírito Santo de Deus, me mostra onde começou isso, Senhor, na minha vida. E aí, o Espírito Santo vai mostrar a você. E aí o que você vai fazer? Pela palavra de Deus. Na próxima live eu vou te dar textos da palavra de Deus que vão te ajudar demais a vencer as frustrações na sua vida. Então procure saber aonde começou a frustração que aflige você. Procure saber. Para a frustração, guarde bem isso que eu vou te dizer agora.
para a frustração, o remédio é Cristo. Para a tristeza, a alegria é Cristo. Para a angústia, o refrigério é Cristo. Para a depressão, a segurança é Cristo. Então, Cristo é tudo para as nossas vidas. Então, nele nós podemos romper, vencer toda a frustração. Eu tive a oportunidade de conversar com um amigo de longa data. Esse amigo é de longa data. E ele veio ao gabinete conversar comigo. E então ele disse para mim: pastor, a minha maior vontade é ser, é fazer, é ser e fazer isso aqui. Aí ele disse o quê? Mas eu não consigo. Pastor, eu não conseguia. Tem muitos anos que eu tenho isso dentro de mim e eu me sinto um fracassado. Pastor, eu sou frustrado porque eu não consigo romper aí. E aí eu perguntei para ele assim, eu digo, mas só me responda uma coisa. Você tem certeza que é isso que Deus tem para você fazer? Você tem certeza que Deus quer isso? Que Deus ordenou isso? Porque uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Muito interessante. Guarda aí o que eu estou te dizendo. Eu estou te mostrando algumas coisas porque na quarta-feira tem muito mais. Então eu te aconselho não deixar de estar na live na quarta-feira. Então veja bem. Uma coisa, querido, é Deus permitir aquilo que eu quero. Outra coisa é Deus ordenar algo para mim. Eu vou dar uma ilustração para mostrar para você. Você é pai, mãe, e aí seu filho fica dizendo, pai, eu quero isso. Pai, eu quero isso. E você diz, meu filho, isso não é bom, não deve fazer isso. Não haja assim, não faça assim. E você vai orientando. E o filho continua, mas eu quero assim, pai. Eu quero. Lembra do filho pródigo? Eu quero a parte da minha herança. Mas meu filho, você está aqui em casa, é tudo, mas eu quero a parte da minha herança. Então o que o pai fez? Permitiu. Ok, permitiu. Mas não foi a ordem do pai. O pai não ordenou. Então o pai não é responsável, porque ele não ordenou. Tem muitas coisas que a gente acha e pede a Deus, e Deus permite, e depois nós queremos colocar diante de Deus. Somos frustrados por isso e nos frustramos e queremos colocar a culpa em Deus. Não, não faça isso. Aquilo que Deus ordenou para a minha vida e para a sua, Ele é totalmente responsável. Mas aquilo que eu quis fazer e pedir a permissão de Deus, eu sou o responsável. Então, muitas frustrações vêm. Eu estou dando só essa introdução aqui para você, no encerramento do nosso horário, para a próxima quarta-feira, para a próxima live, viu? Muitas vezes nós nos frustramos porque nós queremos algo e pedimos a Deus e então até que Deus diz, olha, você quer fazer isso? Não sou eu que estou lhe ordenando, mas você quer fazer. Ok. Aí, depois, quando não dá certo, porque a responsabilidade é minha, eu quero transferir a responsabilidade para Deus. Então, querido, quero deixar essa palavra para você nessa tarde. Iniciando a nossa semana, nossas lives, em nome de Jesus Cristo. E com certeza, nós vamos ter ensinamentos maravilhosos do Espírito Santo de Deus. Então, eu vou repetir para você, procure agora, até quarta-feira, procure saber onde começou a frustração que te aflige hoje. Procure saber. Amém? Que Deus abençoe você abundantemente. Querido, nós vamos orar agora. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração que foram feitos e nós queremos orar por essas pessoas.
Por exemplo, o irmão Cícero, não é? Pediu oração pela dona Maria Peixe Barbosa Sá, que mora lá na Bahia, é mãe de um amigo, não é? Dele, que trabalha com ele. Então ele pediu para que oremos, porque ela teve o Covid e teve complicações. Então nós vamos orar. Vamos orar nesta hora pela a dona Maria, não é? Peixe Barbosa Sá. Nós vamos orar também pela irmã Valderez. Irmã Valderez está internada e nós vamos continuar clamando por ela. Vamos continuar clamando pela irmã Valderez, para que o Senhor possa ordenar a bênção para a sua vida, saúde para a sua vida. Nós vamos orar também por aqueles todos, como nós oramos sempre, todas as vezes. Nós oramos pelos que estão enfermos. Graças a Deus, pessoas que estavam doentes, internadas, hospitalizadas com Covid, essas pessoas estão se recuperando, estão recebendo alta, graças ao Senhor. Tudo isso pelo agir de Deus. Então, nós vamos orar pelos que ainda estão enfermos, quer seja com Covid, quer seja com outra enfermidade. Orar pela nossa nação, orar pelas nações também, para que o Senhor haja, não é, em todas as nações. E nós vamos orar também pelas famílias que perderam já os seus entes queridos por causa, seja da Covid ou de qualquer outra enfermidade. Vamos orar por essas pessoas. Amado, é duro, é difícil perder um ente querido. A morte de um ente querido é extremamente dolorosa. É dramática, é complicado, é difícil, né, para a gente. Então vamos orar? Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Como eu digo sempre, ore como se fosse por você, nesta hora. Querido Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio, nos deu a oportunidade de podermos falar da Tua Palavra, ministrar a Tua Palavra e, ó Deus, ajudar de alguma forma alguém que esteja necessitando nesta hora. Em o nome de Jesus nós te louvamos, porque toda honra e glória é para o Senhor. Senhor, e agora nós colocamos diante de Ti estas pessoas que estão precisando do Teu socorro. A dona Maria Peixe Barbosa Sá, que está lá na Bahia, que teve Covid, Senhor, e teve alta, mas teve algumas complicações. Que o Senhor agora, em nome de Jesus, toque com a Tua mão poderosa na vida dela e que ela receba agora do Senhor a cura, que ela fique totalmente restaurada, que ela fique totalmente recuperada e que a sua saúde ela receba de volta por completo, no nome bendito de Jesus. Nós decretamos para a dona Maria, em nome de Jesus, saúde, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos também pela irmã Valderez, tua filha, tua serva, Senhor, que dedicou e dedica a sua vida a Ti. Pai Celestial, está internada, precisando do Teu socorro, precisando da Tua unção de cura, que a Tua unção de cura vá sobre a Tua serva, irmã Valderez, toque com o Teu poder disponível nela, Senhor, e dê saúde para a Tua filha. No nome bendito de Jesus, te clamamos também, Senhor, por todos que estão enfermos, por todos que estão hospitalizados ou estão em casa, mas precisam de saúde. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão destas vidas. Ó Senhor, derrama sobre elas a Tua unção de cura e dá saúde para todas elas. Meu Senhor, te clamamos pelas famílias que estão, ó Deus, sofrendo por causa da ausência dos seus entes queridos que morreram. Ó Deus, Senhor, tem misericórdia, consola, conforta. Ó Deus, dá condições, dá forças para continuarem, Senhor. Nós te pedimos porque o Senhor pode fazer. Querido Senhor, te pedimos pela nossa nação. Sara a nossa nação, em todos os níveis, em todos os segmentos, em todas as áreas. Sara a nossa nação. Sara também as outras nações, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória.
pois é no nome bendito de Jesus que nós oramos, certos da vitória. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa, eu quero mandar um abraço para você que eu não mandei no início da live, não é? Que não pude te cumprimentar, mas que você receba esse abraço desse pastor que te ama, desse pastor que tem alegria em poder falar com você. Então, que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. E também, querido, nós ainda estamos necessitando daqueles produtos que nós temos falado, que é sal, detergente e biscoito. Então nós estamos precisando desses produtos ainda para terminarmos de entregar as cestas para as pessoas. Então, louvado seja Deus, mais uma vez um abraço, em nome de Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Oh, aleluia! Continuamos cantando o hino da vitória. Que o Senhor te abençoe abundantemente, que a graça do Senhor seja cada vez mais derramada sobre a tua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém.